Sérgio Medeiros não gostava que tocassem nele sem permissão. Não gostava de atrasos, não gostava de conversas longas e vazias, não gostava de crianças em aviões, aquelas criaturas que gritavam, choramingavam, chutavam o encosto da poltrona ou espalhavam dedos grudentos pela janela. Exatamente por isso, ele sempre voava na classe executiva. Ali era silencioso. Ali respeitavam seu espaço pessoal. Ali, finalmente, ele podia simplesmente fechar os olhos e, por 14 horas, deixar de ser Sérgio Medeiros, dono do Grupo Medeiros, um gigante da construção civil, um homem cujos próximos 3 meses estavam agendados em intervalos de 15 minutos. Hoje era um voo especial. São Paulo, Dubai. O negócio com um parceiro chamado Khalid Al-Farsi poderia dobrar o capital do grupo em 2 anos. Tratava-se de um contrato para a construção de um complexo residencial em um novo bairro do Emirado. 3 torres, 800 apartamentos, infraestrutura completa. Um contrato de 1,6 bilhão de reais. Sérgio se preparou para essa negociação por 4 meses. Seu advogado, Fernando Rossi, já havia voado no dia anterior para verificar os documentos no local. Sérgio acomodou-se na poltrona 2A, esticou as pernas, aceitou um copo de água sem gás da comissária e fechou os olhos. Ele não precisava ler nada, não precisava repetir nada. Sabia os números de cor. Ele só precisava de silêncio. O silêncio durou uns 10 minutos. Então, bem ao lado, alguém começou a respirar baixinho. Sérgio não abriu os olhos imediatamente. Primeiro, pensou que era impressão sua. Depois, a respiração se repetiu. Suave, ritmada, viva. Ele virou a cabeça para a esquerda. Na poltrona 2B, sentada sozinha, sem nenhum adulto, estava uma menina. Sérgio olhou ao redor instintivamente como alguém que procura o culpado por um erro. Não havia paz por perto. As poltronas vizinhas 2C e 2D estavam ocupadas por 2 homens de terno, claramente colegas, que conversavam em voz baixa. Ninguém olhava para a criança. Ninguém, ao que parecia, considerava a situação extraordinária. A menina era pequena, talvez 4 ou 5 anos. Cabelos castanhos claros presos em 2 rabos de cavalo curtos, dos quais metade dos fios já havia se soltado. Usava um suéter claro com o desenho de um mico-leão dourado e uma calça jeans com a barra dobrada. No colo, segurava uma pequena mochila rosa com a imagem de algum personagem da Turma da Mônica. Sentada ereta, com as mãos sobre a mochila, olhava para frente com a expressão de quem está acostumado a esperar. "De quem você é?" perguntou Sérgio. Ele não planejava ser gentil. Estava irritado, não com a menina especificamente, mas com a situação como um todo. Por seu silêncio ter sido quebrado, por alguém ter colocado uma criança na classe executiva desacompanhada, por isso, aparentemente, ter se tornado problema seu. A menina virou a cabeça lentamente em sua direção. Tinha olhos cor de mel, quase âmbar, e uma expressão muito séria, nada infantil. "Acho que sou sua", disse ela, com calma. Sérgio abriu a boca e, nesse momento, uma comissária de bordo apareceu ao lado de sua poltrona. Uma jovem de cabelo preso em um coque impecável e um sorriso profissional que, no entanto, parecia um pouco mais tenso que o normal. Ela segurava um envelope branco e grosso. "Senhor Sérgio Medeiros?" perguntou em voz baixa. "Sim, entregaram isto para o senhor. Pediram para que fosse entregue após a decolagem." Sérgio pegou o envelope. Não havia nome de remetente nem endereço. Apenas seu nome, escrito à mão, com uma caligrafia caprichada, levemente inclinada para a direita. "Quem entregou?" perguntou ele. "Uma mulher no aeroporto. Ela pediu a um funcionário no balcão de check-in, disse que era importante." A comissária assentiu e se afastou. Sérgio olhou novamente para a menina. Ela continuava sentada, ereta, segurando a mochila e olhando para ele sem medo e sem curiosidade particular. Apenas olhava, como se olha para alguém que já se conhece. Ele abriu o envelope. Dentro havia 2 folhas de papel sulfite, escritas à mão com a mesma caligrafia inclinada. As letras estavam borradas em alguns pontos, como se a mão que as escreveu tremesse de vez em quando. "Prezado Sérgio Medeiros, meu nome é Vera Oliveira. O senhor não se lembra de mim, e tudo bem. Há 5 anos, o senhor se hospedou no Belo Horizonte Grand Hotel por 2 noites. Eu trabalhava como camareira no 4º andar. Passamos uma noite juntos. O senhor foi embora de manhã sem deixar um telefone. Não guardo rancor. Nós 2 sabíamos que não significava nada, mas eu engravidei. A menina se chama Sofia. Ela tem 4 anos. É saudável, sabe ler as sílabas e detesta quiabo.
Ela se parece muito com o senhor, principalmente quando franze a testa. Encontrei seu nome no livro de registros que consegui ver através de uma conhecida no arquivo. Quando soube que haviam comprado uma passagem para o senhor no voo EK 262, São Paulo, Dubai, para hoje, tomei uma decisão. Eu tenho uma valvulopatia cardíaca descompensada. Os médicos dizem que sem uma cirurgia tenho de 3 a 6 meses de vida. A cirurgia custa um dinheiro que não tenho, mas o problema não é nem esse. O problema é que não tenho com quem deixar a Sofia. Meus pais já faleceram. Minha irmã mora no exterior e se recusou a ajudar. Não tenho amigos a quem poderia confiar uma criança. Não estou pedindo que seja um pai para ela. Estou pedindo que apenas cuide dela enquanto eu me trato, ou até que aconteça o que tiver que acontecer. Se não a quiser, entregue ao conselho tutelar em Dubai ou volte com ela para São Paulo. Deixei todos os documentos dela na mochila. Ela sabe seu nome. Mostrei a foto do senhor que achei na internet e disse que o papai dela é um homem bom. Por favor, não me faça de mentirosa. Vera Oliveira, Belo Horizonte. Hospital Municipal, ala de cardiologia, quarto 12. Sérgio terminou de ler a carta, dobrou as folhas e as colocou de volta no envelope. Fez tudo isso muito devagar, muito cuidadosamente, porque precisava ocupar as mãos com alguma coisa. Depois olhou para a menina. Ela continuava sentada, ereta, mas agora não olhava mais para frente, e sim para ele. E em seus olhos cor de mel havia algo que não era um pedido, nem medo, nem a expectativa de um milagre. Era apenas prontidão. A prontidão para ouvir algo importante que o adulto ao seu lado estava prestes a dizer. E ela iria escutar. Seu nome é Sofia? Perguntou Sérgio. Sim, disse ela. E o seu é papai. Mamãe me falou. Sérgio Medeiros, em seus 38 anos de vida, passara por muita coisa. Uma quase falência aos 31, da qual se recuperou em 8 meses. A morte do pai, com quem nunca se reconciliou. O divórcio da mulher que pensou amar. A traição de um sócio que quase lhe custou todo o negócio. Ele sabia manter a compostura, sabia não demonstrar quando algo o abalava por dentro. Mas agora, a 10.000 metros de altitude, com um envelope nas mãos e uma menina de 4 anos ao lado que o olhava com olhos cor de mel e o chamava de pai, ele não sabia o que fazer, absolutamente. Pela janela, as nuvens flutuavam. O avião atingira a altitude de cruzeiro e seguia seu curso. A comissária trouxe o cardápio. Sofia o pegou com as 2 mãos, abriu-o e, com ar de grande seriedade, começou a olhar as figuras. Tem brigadeiro? Perguntou ela, sem levantar os olhos. Não sei, disse Sérgio. Então tem que perguntar, disse Sofia. Mamãe diz que, quando a gente não sabe, é melhor perguntar do que inventar. Sérgio olhou para ela mais uma vez. Depois, pegou o celular e discou o número de seu advogado. Fernando, disse ele, quando o outro atendeu. Estou com uma emergência. Escute com atenção. Fernando Rossi ouviu tudo em silêncio. Isso, por si só, era incomum. O advogado que trabalhava com Sérgio há 8 anos geralmente o interrompia na terceira frase, pedia detalhes, exigia formulações precisas. Agora ele ficou em silêncio até o fim. Repita a última parte, disse ele finalmente. A menina está sentada ao meu lado, na poltrona 2B. Tem 4 anos. A mãe afirma que é minha filha. A mãe está morrendo num hospital, em Belo Horizonte. Pausa. Sérgio, você entende que isso pode ser um golpe? Entendo. Mulher sozinha, hospital, mãe morrendo, uma criança no colo de um homem rico a 10.000 metros de altitude. Um clássico. Eu entendo, Fernando. Então por que está me ligando? Sérgio ficou em silêncio por um segundo. Sofia, naquele momento, forreva o cardápio e murmurava algo baixinho, contando as figuras ou inventando nomes para os pratos. Ele não conseguiu entender, porque eu me lembro daquele hotel, disse ele. Belo Horizonte, 5 anos atrás. O Grand Hotel. Eu me hospedei lá e eu me lembro que havia uma camareira. Não lembro o nome, nem o rosto, mas o fato aconteceu. Outra pausa, mais longa, ok? Disse Rossi com outra voz, não mais cética, mas profissional. O que você quer de mim? Primeiro, encontre tudo o que puder sobre Vera Oliveira. Belo Horizonte, Hospital Municipal, ala de cardiologia. Segundo, prepare a base legal para um teste de DNA. Como se formaliza em casos de paternidade não reconhecida voluntariamente. Terceiro, descubra o que é necessário para a guarda temporária de uma criança em viagem ao exterior. Os documentos dela estão na mochila. Ainda não olhei. Entendido. Para quando você precisa disso? Para ontem. Mas como ontem não dá mais, que seja até aterrissarmos em Dubai, temos 14 horas. Vou tentar. Sérgio desligou o celular. Sofia,
A essa altura, havia deixado o cardápio de lado e o observava. O senhor estava falando de negócios, informou ela. Sim, a mamãe também às vezes fala de negócios, quando liga para os médicos. Sérgio não respondeu. Esticou a mão para a mochila no colo da menina. Ela não a puxou, apenas segurou de leve a alça, por precaução. Posso? Perguntou ele. Sofia pensou por um segundo e assentiu. Dentro da mochila, debaixo de uma camiseta reserva, sanduíches embrulhados em filme plástico e um pequeno mico-leão de pelúcia com a orelha puída, havia uma pasta com documentos. Certidão de nascimento. No campo, pai, constava Sérgio Medeiros. Data de nascimento correta. Local de nascimento correto. Sérgio ficou olhando para aquela linha por mais tempo do que o necessário para uma simples leitura. A mãe o havia registrado na certidão de nascimento, sem seu conhecimento, sem sua participação, mas o registrou. Isso significava que ou ela tinha certeza absoluta da paternidade ou estava correndo um sério risco legal. Inserir informações sabidamente falsas em uma certidão de nascimento não é o tipo de crime que se comete por um vago benefício futuro. Você está com medo? Perguntou ele de repente. Sofia pensou. Pensou de verdade, franziu a testa, olhou pela janela, depois de volta para ele. Um pouquinho, admitiu. É a minha primeira vez num avião. Primeira vez? Sim. Mamãe disse que um avião é como um pássaro grande, só que por dentro. Sofia olhou novamente pela janela. Mas um pássaro não faz tanto barulho. Você se acostuma. O senhor voa muito? Muito. E não tem medo? Não. Sofia sentiu como se registrasse essa informação em algum arquivo mental. Depois, enfiou a mão na mochila novamente e tirou um caderno de desenho e um estojo de canetinhas. Vou desenhar, comunicou. O senhor não se importa? Desenhe. Ela colocou o caderno no colo, abriu em uma página em branco e começou a desenhar. Sérgio olhou para os documentos, depois os guardou de volta na mochila. Os médicos lhe deram um diagnóstico de infertilidade aos 29 anos. Foi após uma série de exames que ele fez com sua então esposa. Eles tentaram ter um filho por 6 meses, sem sucesso. O diagnóstico formal foi a zoospermia, causada por uma cachumba que ele teve na infância. A esposa chorou na época. Sérgio sentou-se em frente ao médico pensando que estatísticas não são uma sentença, que a medicina evolui, que era preciso procurar alternativas. Eles procuraram alternativas por mais um ano e depois se divorciaram por outros motivos não relacionados a filhos. Desde então, ele considerava o assunto encerrado. Não pensava em filhos como algo possível para si, não sentia falta, não fazia planos. Simplesmente arquivou essa parte da vida e trancou a porta. E agora, ao seu lado, estava sentada uma menina de olhos cor de mel, desenhando com uma canetinha algo que parecia uma casa. O que você está desenhando? Perguntou ele. Nosso apartamento. Sofia não levantou o olhar. Este é o quarto da mamãe. Este é o meu. E aqui eu vou desenhar o seu. Eu não tenho um quarto no seu apartamento. Agora vai ter, disse Sofia, calmamente. Mamãe disse que talvez o senhor vá morar com a gente. Sérgio abriu a boca. Fechou. Mentalmente, notou que Vera Oliveira, ao que tudo indicava, preparou a criança para este encontro com antecedência e de forma bastante completa. Sua mãe te preparou bem, disse ele. Mamãe sempre se prepara bem, respondeu Sofia, séria. Ela diz, se a gente não se prepara, depois passa vergonha. Uma mulher muito sensata. Sofia acrescentou ao desenho algo que parecia uma árvore. Ela só fica muito doente. Mas ela diz que logo vai parar de ficar. Sérgio olhava para ela. 4 anos. Sabe ler as sílabas. Detesta quiabo. Primeira vez num avião. Desenhou um quarto para ele em seu apartamento sem pedir permissão. Sofia, disse ele, você sabe para onde estamos voando? Para Dubai, disse ela. Mamãe me mostrou numa foto. Lá tem prédios muito altos. Lá tem prédios muito altos, confirmou ele. Eu vou precisar trabalhar, me encontrar com pessoas, falar sobre dinheiro e construção. É chato. Eu sei, não atrapalhar, informou Sofia. Mamãe às vezes me leva ao posto de saúde quando não tem com quem me deixar. Eu sento e desenho. Posto de saúde e reuniões de negócios são coisas um pouco diferentes. Eu sei. Ela finalmente levantou o olhar do caderno. Mas o senhor não pode me jogar para fora do avião. Sérgio olhou para ela. Nos olhos cor de mel não havia um pingo de malícia. Ela falava com total seriedade, constatando um fato. Não posso, concordou ele. Então, disse Sofia voltando ao seu desenho, significa que eu vou voar com o senhor e vou tentar não atrapalhar. De verdade.
A comissária trouxe o almoço. Sofia se animou ao descobrir que o prato vinha acompanhado de uma pequena sobremesa de chocolate, um retângulo caprichado de chocolate amargo em um pratinho separado. Ela empurrou o prato principal para o lado e esticou a mão para o chocolate. Primeiro a comida, disse Sérgio automaticamente. Sofia parou, olhou para ele com surpresa e uma espécie de satisfação silenciosa, como se ele tivesse acabado de passar em um pequeno, mais importante, teste. Mamãe também fala assim, disse ela, e pegou o garfo. Pela janela, sob eles, estendia-se um mar de nuvens. Faltavam pouco menos de 13 horas para Dubai. Sérgio Medeiros, que uma hora antes só pensava em um contrato de 6 bilhão de reais, observava sua suposta filha comer cuidadosamente um filé de frango enquanto olhava de vez em quando para a sobremesa de chocolate. Ele não sabia o que fazer, mas de uma coisa tinha certeza: ele realmente não podia jogar lá para fora do avião. O avião pousou no aeroporto de Dubai pontualmente. Sofia não dormiu durante todo o voo. Olhou pela janela, desenhou, comeu o chocolate em pedacinhos minúsculos, estendendo o prazer por 40 minutos. E fez perguntas. As perguntas eram variadas. Por que o avião não cai se ele é pesado? É verdade que em Dubai nunca neva? Pode pedir pão de queijo no hotel? O senhor tem cachorro? Para a última pergunta, ele respondeu que não. E Sofia observou que isso era errado, porque toda pessoa deveria ter um cachorro, ou pelo menos um gato. Sérgio disse que não tinha tempo para animais. Sofia pensou e concordou que era um motivo respeitável, mas ainda assim triste. Durante o pouso, ela se agarrou ao braço da poltrona com as duas mãos e não disse uma palavra. Apenas ficou sentada com as costas retas, olhando para frente até o trem de pouso tocar a pista. Quando o avião começou a correr pela pista e frear, ela soltou o ar lentamente. Pronto, disse para si mesma em voz baixa. Chegamos, confirmou Sérgio. Na área de desembarque, Fernando Rossi o esperava. Baixo, robusto, com um rosto perpetuamente cansado e olhos atentos de quem lê documentos mais rápido do que outros leem manchetes. Ao ver Sofia, ele parou, olhou para Sérgio, depois de volta para Sofia. É ela? Perguntou. É ela, disse Sérgio. Parece, disse Rossi após uma pausa. Com quem? Sérgio não resistiu. Com você. Essa expressão, Fernando gesticulou vagamente em direção ao rosto. A de quem não entende o que está acontecendo, mas não deixa transparecer. Sofia olhava para Fernando com atenção. O senhor é o tio Fernando? Perguntou. Como você sabe? Espantou-se ele. O papai falou no telefone. Ele disse Fernando e depois falou de documentos. Adultos sempre falam de documentos. Fernando olhou para Sérgio com uma expressão que dizia algo como: Você tem noção de onde se meteu? Sérgio tinha. Foram para o hotel em um carro com motorista, um Mercedes preto executivo, reservado com antecedência. Sofia subiu no banco de trás, abraçou a mochila e se grudou na janela. Do lado de fora, Dubai desfilava. Avenidas largas, palmeiras nos canteiros centrais, fachadas de vidro dos edifícios, uma torre no horizonte. Nossa, sussurrou ela. Sérgio observava de canto de olho. Sofia não desgrudou da janela durante todo o trajeto, os 35 minutos do aeroporto ao hotel. Ela não fazia perguntas, não pedia explicações. Apenas olhava, como se estivesse memorizando cada detalhe para depois contar para a mãe. Esse pensamento o atingiu com uma pontada inesperadamente aguda. O hotel era daqueles em que o balcão da recepção é de mármore polido e os funcionários falam em voz baixa. Al Marsa Palace. Sérgio já havia se hospedado ali 2 vezes. Sabia que o café da manhã era servido até às 10 e que os quartos nos andares superiores tinham vista para o Golfo. Sua suíte ficava no 22º andar. Sala de estar, quarto, escritório, janelas panorâmicas. Para Sofia, não havia berço, nem cardápio infantil, nem qualquer outra preparação, porque 20 horas antes ele não tinha a menor ideia da existência dela. Aqui é muito alto, disse Sofia, aproximando-se da janela e olhando para a avenida lá embaixo. 22º andar. E se o vidro quebrar? Ele não quebra. Mas e se quebrar? Sofia, ele não quebra. Ela ficou em silêncio por um segundo. Tá bom, disse, e se afastou da janela com a atitude de quem concorda por conveniência. Mas não mudou de opinião. Fernando esperou até que Sofia explorasse a sala e fosse para o quarto testar a cama, e então começou a falar, rápido e em voz baixa. Eu levantei as informações. Vera Oliveira, 28 anos, Belo Horizonte. Realmente está internada no hospital municipal. Cardiologia. O diagnóstico se confirma.
valvulopatia cardíaca descompensada, estenose mitral. Sem intervenção cirúrgica, o prognóstico é extremamente desfavorável. Na certidão de nascimento, consta o seu nome, eu verifiquei, não é falsificação. O documento foi emitido oficialmente há 4 anos e meio. Ela me registrou como pai sem o meu consentimento, disse Sérgio. Tecnicamente, no Brasil, uma mãe solteira pode indicar o nome do suposto pai no registro. Isso não te obriga a nada juridicamente, até que a paternidade seja estabelecida. Mas se o teste de DNA confirmar, tudo muda. Marque o teste. Já encontrei um laboratório aqui em Dubai. Podemos fazer amanhã de manhã. O resultado sai em 72 horas. Versão expressa. Ótimo. Sérgio fez uma pausa. E descubra quanto custa a cirurgia. A que ela precisa. E onde é melhor fazer? Fernando ergueu levemente uma sobrancelha, quase imperceptivelmente. Você ainda nem sabe se ela é sua filha. Eu sei que lá tem uma mulher que colocou uma criança de 4 anos em um avião, sozinha, porque literalmente não tinha a quem recorrer. Sérgio disse isso sem entonação, como um fato. Descubra sobre a cirurgia. Fernando assentiu e saiu. Sofia voltou do quarto com a expressão de quem concluiu uma inspeção oficial. A cama lá é muito grande, informou. É a minha cama. E onde eu vou dormir? Sérgio ainda não tinha se feito essa pergunta. Olhou ao redor da suíte. O sofá na sala era largo o suficiente, mas colocar uma criança para dormir no sofá parecia errado. Vou ligar para a recepção, disse ele. Pedir para trazerem uma cama extra. Tudo bem, concordou Sofia. Depois acrescentou. Estou com fome. A gente comeu faz tempo. Sérgio olhou no relógio. Eles haviam comido a bordo há cerca de 3 horas. Ele pediu serviço de quarto, perguntou a Sofia o que ela queria. Ela estudou o cardápio por um longo tempo, depois apontou para uma massa com molho de tomate e um suco. Sérgio pediu um café e um sanduíche para si. As negociações com Alfarce estavam marcadas para a manhã seguinte, às 10, e ele precisava revisar a parte financeira mais uma vez. Enquanto ele trabalhava na mesa, Sofia sentou-se no chão da sala, com suas canetinhas espalhadas ao redor, e desenhava, em silêncio, um silêncio quase demonstrativo, como se estivesse de fato cumprindo a promessa de não atrapalhar. Cerca de 1 hora depois, quando Sérgio terminava de ler um anexo financeiro do contrato, algo macio e quente tocou sua perna. Ele baixou o olhar. Sofia estava sentada ao lado de sua cadeira, no chão, com o ombro encostado em sua perna, dormindo. O caderno com um desenho inacabado repousava em seu colo. Uma canetinha azul ainda estava presa em sua mão fechada. Sérgio ficou olhando para ela por um bom tempo. Depois, com cuidado, pegou a canetinha para que ela não a esmagasse durante o sono. Levantou-se, foi ao quarto, pegou uma das mantas da cama e voltou. Cobriu-a com cuidado, tentando não acordá-la. Sofia não acordou. Apenas virou a cabeça levemente e murmurou algo ininteligível. Pareceu uma mãe. Sérgio ficou ao lado dela por mais 1 minuto, depois voltou para a mesa e abriu o próximo documento. Mas os números naquela noite, por algum motivo, não se encaixavam com a mesma facilidade de sempre. A manhã começou às 6h30. Não porque Sérgio tivesse programado o despertador. Ele sempre acordava às 6h30, sem despertador. Era um hábito desenvolvido ao longo dos anos. Mas porque às 6h32, do quarto onde na noite anterior haviam arrumado a cama extra para Sofia, ouviu-se uma voz alta e completamente desperta. Papai, aqui a água da torneira já sai quente. Lá em casa, primeiro sai fria por um tempão. Sérgio estava deitado no sofá. Ele cedera o quarto à criança e agora olhava para o teto. Isso se chama aquecimento central de água, disse ele para o teto. E por que lá em casa não é assim? Prédio antigo. Pausa. Entendi, disse Sofia. E, a julgar pelos sons, continuou a explorar o banheiro. Às 8, tomaram café da manhã no quarto. Sofia exigiu panquecas e ficou genuinamente feliz ao encontrá-las no cardápio. Sérgio tomava café e lia seus e-mails. Fernando enviou uma mensagem a Sete. O laboratório confirmara o agendamento para as 10, mas a reunião com Alfarce também estava marcada para as 10. Sérgio releu as 2 mensagens e ligou para Fernando. Adia o laboratório para a noite. Alfarce é mais importante. E a criança vai comigo. Longa pausa. Sérgio, é uma negociação de 1,6 bilhão. Khalid Alfarce é um homem de visões conservadoras, pedante,
não tolera surpresas. Você vai chegar lá com uma criança de 4 anos que não estava no programa. Não tenho com quem deixar lá. Eu posso ficar. Preciso de você na reunião. Outra pausa. Ok, disse Fernando, com o tom de quem registra um desastre iminente, mas se isenta da responsabilidade. Sofia encarou a ida à reunião com profissionalismo. Quando Sérgio disse que iriam a um encontro com um homem importante e que era preciso se comportar, ela assentiu e perguntou se podia levar o caderno de desenho. Pode, disse ele. E as canetinhas? E as canetinhas? Então eu não vou atrapalhar, prometeu ela. Vou ficar desenhando. O escritório da empresa de Alfarce ficava em um distrito comercial, no 42º andar de uma torre de vidro. A sala de reuniões, uma longa mesa, cadeiras de couro. Nas paredes, nada supérfluo, apenas o logotipo da empresa e uma janela panorâmica com vista para o Golfo. A secretária que os recebeu no hall de entrada ficou visivelmente desnorteada com a presença de Sofia, mas não demonstrou profissionalismo. Khalid Alfarce entrou pontualmente às 10h. Um homem por volta dos 50 anos, baixo, robusto, em um terno escuro impecável. Aperto de mão firme, olhar avaliador. Ele cumprimentou Sérgio, acenou para Fernando e fixou o olhar em Sofia. Sofia já estava sentada em uma cadeira no canto da sala, com um caderno no colo. Ela ergueu o olhar para Alfarce, acenou seriamente para ele, como se fosse um igual, e voltou a olhar para o caderno. Alfarce ergueu levemente uma sobrancelha e olhou para Sérgio. Minha filha, disse Sérgio, sem mais explicações. Entendo, disse Alfarce. A entonação era neutra, mas Sérgio sentiu um arrepio de frieza. As negociações começaram. Os primeiros 20 minutos seguiram o plano. Sérgio apresentou os cálculos atualizados sobre os prazos de construção. Fernando expôs o modelo financeiro. Alfarce ouvia, fazendo perguntas pontuais ocasionalmente. Seu assessor, um jovem com um tablet, fazia anotações. Então, as dificuldades começaram. Alfarce não estava satisfeito com os prazos de entrega da segunda torre. Ele a queria 4 meses antes, para a inauguração de um novo shopping center vizinho, que estava atrelada a uma data específica. Sérgio explicava por que 4 meses era irrealista. Logística de materiais, prazo de aprovação com as autoridades locais, o fator climático em certos períodos. Alfarce ouvia e balançava a cabeça. Para mim, a inauguração nesta data é crucial, repetiu ele pela 3ª vez. Se o Grupo Medeiros não pode garantir este prazo, preciso considerar outros fornecedores. Sérgio sabia que não era um blefe. Alfarce estava em negociações paralelas com uma empresa turca. Fernando descobrira isso uma semana antes. Os turcos poderiam prometer qualquer prazo e muito provavelmente não cumpririam. Mas naquele momento isso não importava. Khalid, disse Sérgio. Deixe-me mostrar o cronograma detalhado da segunda torre. Existem algumas margens que ainda não discutimos. Ele estendeu a mão para a pasta de documentos e nesse momento Sofia levantou-se da cadeira no canto. Sérgio viu de canto de olho ela se aproximando da mesa, pequena, com o caderno nas mãos completamente calma. Fernando ficou ligeiramente tenso. O assessor de Alfarce ergueu o olhar. Sofia aproximou-se de Alfarce e lhe estendeu o caderno. Isto é para o senhor, disse ela. Alfarce olhou para ela, pegou o caderno. Na página havia um desenho. 3 torres desenhadas com canetinhas azul e verde. As torres eram altas, meio tortas, mas perfeitamente reconhecíveis, com janelas quadradas e algo parecido com uma palmeira ao lado. São os prédios do meu pai, explicou Sofia. Ele os constrói para as pessoas morarem. Ele diz que uma casa boa é importante. Alfarce olhava para o desenho. Algo em seu rosto mudou sutilmente. Você desenha bem, disse ele. Eu tento, respondeu Sofia, séria. Meu papai é o melhor. Se ele diz que vai construir, então vai construir. Ele não mente. A sala de reuniões ficou em silêncio. Fernando olhava para a mesa. O assessor de Alfarce olhava para Sofia. Sérgio olhava para Alfarce. Este olhou mais uma vez para o desenho. Depois fechou o caderno. Colocou-o cuidadosamente sobre a mesa à sua frente e olhou para Sérgio. Mostre-me seu cronograma para a segunda torre, disse ele. Sérgio abriu a pasta. Nos 40 minutos seguintes, eles trabalharam detalhadamente em cada etapa, em cada gargalo do cronograma. Sérgio propôs uma solução que não havia mencionado antes. A execução paralela de 2 etapas cruciais, aumentando o número de equipes. Isso custaria mais dinheiro. Ele havia incluído essa quantia na reserva há 3 semanas, especificamente para um possível imprevisto.
O prazo era reduzido em 3 meses e 2 semanas. Não 4 meses, mas perto. Alfarce pensou por 7 minutos. Literalmente. Sérgio olhou no relógio. 3 meses e 2 semanas me servem, disse ele, finalmente, com a condição de que o contrato estipule uma multa por cada semana de atraso além disso. Fechado? Disse Sérgio. Eles apertaram as mãos. Fernando, sem alterar a expressão, fez uma anotação em seu bloco. Sérgio sabia que ali estava escrito algo como inacreditável. Quando já estavam saindo, no hall, Alfarce se demorou ao lado de Sérgio. Sua filha, disse ele em voz baixa. Quantos anos ela tem? 4 anos e 7 meses. Eu tenho 5 filhos, disse Alfarce. O mais velho tem 32, a mais nova 6. Ele fez uma pausa. Meu pai costumava dizer: um homem em quem uma criança confia merece confiança. Eu nem sempre concordei com isso. Hoje, eu concordo. Ele acenou com a cabeça e voltou para a sala de reuniões. No elevador, Fernando ficou em silêncio até o 3º andar. Então, não aguentou. Ela disse: meu papai é o melhor, pronunciou ele. Eu ouvi, disse Sérgio, e ele aceitou o acordo. Eu percebi. Sérgio. Fernando olhava para ele. Você entende o que acabou de acontecer? Sofia estava entre eles, segurando seu caderno e olhando para os números no painel do elevador. Eles mudavam à medida que desciam, e isso a mantinha entretida. Entendo, disse Sérgio. Não, disse Fernando baixinho. Você ainda não entende. O elevador se abriu no térreo. Sofia foi a primeira a sair para o saguão, virou-se e olhou para Sérgio. Papai, e agora o sorvete? Perguntou ela. Você prometeu depois do trabalho. Ele não havia prometido, mas não contestou. Depois do trabalho, confirmou ele. Vamos. Depois do sorvete, uma bola de manga que Sofia escolheu sem hesitar, eles foram ao laboratório. A clínica ficava em um complexo médico a 15 minutos do hotel. Fachada branca, portas de vidro, interior silencioso e climatizado. Fernando havia agendado com antecedência. Então, eles foram atendidos imediatamente, sem esperar na fila. Sofia caminhava ao lado de Sérgio, olhando ao redor com curiosidade, sem ansiedade. Na sala de coleta, pequena, com uma maca e armários de vidro, ela se sentou em uma cadeira e observou a enfermeira preparar o material. Vai doer? Perguntou Sofia. Não, disse a enfermeira em português. Fernando havia avisado que o cliente só falava português. É só uma amostra da bochecha, por dentro, com este cotonete. Pra quê? Para descobrir uma coisa importante? Sofia se virou para Sérgio. Que coisa importante? Sérgio ficou em silêncio por um segundo. Queremos ter certeza de que eu sou seu pai, disse ele, com naturalidade. Sofia olhou para ele com uma expressão que Sérgio já começava a reconhecer. Séria, um pouco surpresa, como se os adultos estivessem dizendo algo estranho de novo. A mamãe disse que o senhor é meu pai, pronunciou ela. Mamãe não mente. Eu sei, mas os adultos às vezes precisam de papéis. Pra quê? Pra que tudo fique certinho, Sofia pensou. Tá bom, disse ela, por fim. Só quero que o cotonete esteja limpo. É novo, disse a enfermeira, seriamente. Então tudo bem. O procedimento levou 2 minutos. Sofia sentou-se ereta, abriu a boca, deixou que a amostra fosse coletada e nem sequer fez uma careta. Depois, Sérgio fez o mesmo. Fernando preencheu os formulários, pagou pela análise expressa. Resultado, em 72 horas, por e-mail. Na rua, Sofia pegou a mão de Sérgio. Simplesmente assim, sem pedir, sem perguntar, apenas pegou, como se pega a mão de alguém com quem se caminha. Sérgio não retirou a mão. Papai, disse ela enquanto iam para o carro. O quê? Você sentiu minha falta? Sérgio parou. Sofia também parou e olhou para ele de baixo para cima. Esperava uma resposta, como se não tivesse dúvida de que ela existia. Eu não sabia que você existia, disse ele honestamente. E agora sabe. Agora sei. Então agora vai sentir minha falta quando eu não estiver, concluiu ela, com uma lógica contra a qual Sérgio não encontrou argumentos. No carro, Fernando sentou-se no banco da frente e falava baixo ao telefone. Sérgio ouvia fragmentos. Belo Horizonte, hospital, cardiocirurgião, custo. Sofia encostou-se em seu ombro, fechou os olhos e pareceu cochilar. O dia fora longo, ela acordara às 6h30 e não parara um minuto desde então. Fernando terminou a ligação e se virou. Descobri sobre a cirurgia, disse ele em voz baixa. Estenose mitral, grau 3. Descompensada. Deveria ter sido operada antes, agora os riscos são maiores. Existem 2 opções. Belo Horizonte,
na cardiologia local. Eles fazem essas cirurgias, o equipamento é decente, o cirurgião é experiente, ou São Paulo. O INCOR no Hospital das Clínicas. É o melhor que temos no país para esses casos. Quanto? Belo Horizonte, cerca de R$80 mil, incluindo tudo. São Paulo, no INCOR, de 150 a 250 mil, dependendo da complexidade. Para Sérgio Medeiros, essas eram quantias que ele gastava em viagens de negócios. Ele não fingiu que estava ponderando. INCOR, disse ele. Marque uma consulta. Assim que voltarmos, você ainda não sabe o resultado do teste. Eu sei que tem uma mulher lá que não tem dinheiro para uma cirurgia. Ele disse isso baixo, para não acordar Sofia. Isso é o suficiente. Fernando olhou para ele por alguns segundos, depois assentiu e pegou o telefone novamente. Os 2 dias seguintes em Dubai foram diferentes do que Sérgio havia planejado. O plano era reuniões de negócios, acerto dos detalhes do contrato, um jantar com Alfarce e seus sócios. Tudo isso permaneceu, mas entre os compromissos da agenda surgiu algo que nunca antes existiu. Na manhã do segundo dia, Sofia acordou antes dele e encontrou, na área de trabalho da suíte, uma pilha de contratos impressos. Quando Sérgio saiu do banho, na folha de rosto do primeiro contrato, um gato desenhado com canetinha azul reinava soberano. É para ficar mais bonito, explicou Sofia. Isso é um documento de trabalho. Ele parecia sem graça. Sérgio olhou para o gato. O gato tinha um rabo em forma de anel e por algum motivo uma coroa na cabeça. Sofia, disse ele, não se pode desenhar nestes papéis. Por quê? Tem papel sobrando. Por quê? São documentos importantes. Pessoas trabalham com base neles. Sofia olhou para o gato, depois para Sérgio. Para elas também vai ser mais divertido, disse ela. Imprima de novo, disse Sérgio a Fernando por telefone. Meia hora depois. Eu vi a foto, disse Fernando. O gato não ficou ruim. Para a reunião com o departamento jurídico de Alfarce, Sofia foi com eles novamente. Não deu tempo de contratar uma babá. E além disso, a menção da palavra babá, Sofia fez uma cara tal que Sérgio decidiu não insistir. Desta vez, ela ficou quieta por 1h20, desenhando em seu caderno e não interrompeu a conversa nenhuma vez. Apenas na saída, o assessor de Alfarce se inclinou para ela e disse algo em árabe. Sofia olhou para ele seriamente. O que ele disse? Perguntou a Sérgio no elevador. Disse que você se comportou bem. Eu sei, disse Sofia. Eu prometi. Naquela mesma noite, com Sofia já dormindo, Sérgio estava na varanda com o celular. Ele encontrou na internet tudo o que pôde sobre estenose mitral. Leu artigos, fóruns de pacientes, descrições de cirurgias. Depois, ligou para seu médico particular em São Paulo. Ele atendeu, apesar da hora tardia, estenose mitral em fase de descompensação em uma mulher jovem, 28 anos, disse Sérgio. Quão sério é isso? Muito sério, disse o médico, sem hesitar. Sem cirurgia de alguns meses a 1 ano, dependendo da progressão. Com a cirurgia, se feita numa boa clínica, o prognóstico é bom. A recuperação é longa, mas as pessoas voltam a uma vida normal. Se for feita no INCOR, as melhores chances do país. Lá, isso é rotina, mas tem fila. A fila pode ser contornada com dinheiro, pausa. Havendo justificativa, é possível organizar uma internação particular. É legal, só é caro. Entre em contato com eles amanhã de manhã, disse Sérgio. Diga que a paciente se chama Vera Oliveira, de Belo Horizonte. Organize uma consulta para a próxima semana. Ok. É uma conhecida sua? Sérgio ficou em silêncio por um segundo. A mãe da minha filha, disse ele. Ele pronunciou a frase pela primeira vez. Exatamente assim. Sem ressalvas, sem suposta, sem possível. Apenas a mãe da minha filha. As palavras saíram com uma facilidade inesperada. No terceiro dia, às 14h, chegou o e-mail do laboratório. Fernando trouxe a impressão pessoalmente, sem ligar. Simplesmente abriu a porta da suíte com sua chave e colocou a folha sobre a mesa, na frente de Sérgio. Sofia estava no quarto, construindo algo com almofadas. Sérgio pegou a folha, leu, colocou-a de volta. Probabilidade de paternidade. 99, 98%. Ele ficou sentado, imóvel, por cerca de 1 minuto. Do outro lado da parede, Sofia falava sozinha, construindo seu castelo de almofadas e, a julgar pela voz, fazendo comentários arquitetônicos. E então, disse Fernando, baixinho, reserve as passagens para São Paulo, disse Sérgio. Para depois de amanhã. O contrato será assinado amanhã de manhã. Isso é o suficiente. Entendido. E para Belo Horizonte, primeiro São Paulo. Vamos acertar tudo com o INCOR e só então vamos para Belo Horizonte. Certo. Fernando pegou o papel e saiu.
Sérgio se levantou, foi até o quarto. Sofia estava sentada no meio da cama, cercada por torres de almofadas, e olhou para ele com a expressão de uma arquiteta interrompida em um trabalho importante. Papai, olha, é uma fortaleza. Uma bela fortaleza. Você pode ser o cavaleiro. O cavaleiro protege a fortaleza. Eu serei o cavaleiro, disse Sérgio. Sofia sentiu seriamente e lhe estendeu uma almofada. Este é o seu escudo, informou. Ele pegou a almofada, sentou-se na beirada da cama, olhou para a filha. Agora, oficialmente filha, com papel, selo e 98% de probabilidade. E pensou que em 38 anos nunca havia segurado um escudo. Era hora de aprender. São Paulo os recebeu com a agitação do aeroporto e com Fernando, que já segurava um plano impresso para os próximos dias. Sérgio e Sofia ficaram em seu apartamento nos Jardins. Grande, caro, decorado com bom gosto e com uma sensação de total impessoalidade. Tudo ali estava no lugar certo, sem nada supérfluo. Nenhum item infantil, nenhum vestígio de alguém que simplesmente vive ali, em vez de apenas parar temporariamente. Sofia entrou, olhou ao redor e disse: "Aqui parece um hotel. É o meu apartamento." "Eu sei, mas parece um hotel." Ela foi até a sala, tocou o sofá branco com o dedo. "É tudo branco aqui." "Nem tudo. As paredes são cinzas." "Sem graça," constatou Sofia, sem julgamento. Apenas como um fato. Sérgio concordou mentalmente, embora não tenha dito em voz alta. Na manhã seguinte, ele ligou para o INCOR. Seu médico agiu rápido. A consulta com o cardiocirurgião foi marcada para depois de amanhã. Mas primeiro era preciso trazer Vera de Belo Horizonte ou organizar a transferência. Sérgio escolheu a segunda opção. Menos estresse para alguém que já não estava bem. Ele levou Sofia para Belo Horizonte. Fernando tentou dissuadi-lo gentilmente, com argumentos. Disse que não se sabia em que estado a mãe estava, que o encontro poderia ser difícil, que uma criança não precisava ver aquilo. Sérgio ouviu e mesmo assim levou Sofia. Não por não ter encontrado uma babá, encontraria uma em 2 horas, mas porque Vera Oliveira estava em um hospital e não via a filha há 4 dias. Isso parecia a Sérgio um motivo suficiente. Até Belo Horizonte eram 600 quilômetros. Saíram de carro bem cedo. Sofia passou a primeira meia hora olhando pela janela, depois pegou seu caderno e começou a desenhar. Mais ou menos na metade do caminho, ela ergueu o olhar e perguntou: "Estamos indo ver a mamãe?" "Sim," disse Sérgio. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou mais baixo: "Ela tá com uma aparência ruim?" "Não sei. Eu ainda não a vi." "Quando a mamãe fica doente, ela fica com cara de cansada." Sofia olhou novamente pela janela. "Ela diz que está tudo bem, mas eu vejo que está difícil para ela. Mamãe acha que eu sou pequena e não entendo." "E você entende?" "Entendo. Só não falo nada para ela não ficar triste." Sérgio olhava para a estrada e pensava que aquela menina de 4 anos e 7 meses era possivelmente mais inteligente que a maioria dos adultos que ele conhecia. O Hospital Municipal de Belo Horizonte, um prédio antigo, com anexos de diferentes épocas, corredores longos com paredes pintadas. Na entrada, Sérgio apresentou os documentos, explicou a situação ao médico de plantão. Um homem mais velho, de jaleco, com o ar cansado de quem acabara de sair de um turno noturno, olhou para Sofia, depois para Sérgio. "O senhor é o pai da menina?" "Sim." "A dona Vera sabe que o senhor viria?" "Não, é uma surpresa." O médico ficou em silêncio por um instante. "Hoje ela está um pouco melhor que ontem, mas por favor não demorem." E a criança, sem fazer barulho. "Há outros pacientes no corredor." "Entendido." O quarto 12 ficava no final do corredor do 3º andar. A porta estava entreaberta. Sérgio parou em frente a ela e olhou para Sofia. "Vamos entrar juntos," disse ele. "Eu sei," disse Sofia, e pegou sua mão. Ele empurrou a porta. No quarto havia 4 leitos, em 2 senhoras idosas. Perto da janela, no 3º leito, estava uma mulher jovem. Sérgio soube que era ela assim que a viu. Vera Oliveira. Ela dormia ou estava de olhos fechados. Pálida, com olheiras escuras, o cabelo espalhado no travesseiro. Magra, mas seu rosto conservava algo. Traços delicados, o formato das maçãs do rosto, que Sérgio de repente lembrou. Não em detalhes, não com clareza, mas lembrou. Belo Horizonte, 4º andar de um hotel. Uma voz suave. Sofia não esperou. "Mãe," disse ela, não alto, mas de forma clara. Vera abriu os olhos. Por um segundo, olhou para o teto, como fazem as pessoas que não entendem imediatamente onde estão. Depois virou a cabeça. Viu Sofia. E aconteceu algo para o que Sérgio não conseguia encontrar a palavra exata.
Não era um sorriso, não eram lágrimas, mas algo que vinha antes de ambos. O rosto dela simplesmente mudou, tornou-se outro, vivo, real. Sofiazinha, sussurrou ela. Sofia correu para a cama, com cuidado, não pulou, mas se aproximou e pegou a mão da mãe com as duas mãozinhas, pressionando-a contra a bochecha. Eu vim, disse ela, com o papai. Vera ergueu o olhar para Sérgio. Em seus olhos, confusão, algo parecido com medo e ao mesmo tempo um alívio que ela não conseguiu esconder. Olá, Vera, disse ele. Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele por alguns segundos, estudando-o, verificando algo dentro de si. Olá, disse ela, finalmente. A voz era baixa, um pouco rouca. Eu não achei que o senhor viria pessoalmente. Pensei que mandaria dinheiro, uma transferência. Eu nem sabia se o senhor mandaria alguma coisa. Sérgio puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Sofia se acomodou na beirada. Vera se ajeitou, apesar de o movimento parecer difícil, e Sofia deitou a cabeça no ombro da mãe. O teste de DNA, disse Sérgio em voz baixa. O resultado chegou a 3 dias. Probabilidade de paternidade de 99, 98%. Vera olhava para ele sem surpresa. Eu sabia, disse ela, simplesmente. Por isso registrei o senhor na certidão. Não por dinheiro, só para que fosse verdade no papel também, eu entendo. Pausa. Sofia não se intrometeu, continuou deitada no ombro da mãe, parecendo ouvir com um ouvido e observar o teto com o outro. Eu marquei uma consulta no INCOR, disse Sérgio. Depois de amanhã, precisamos te transferir para São Paulo. Vera olhava para ele. Isso é caro, disse ela. Eu sei, eu não posso aceitar. Vera, ele pronunciou o nome dela pela primeira vez e ela se calou. Eu tenho uma filha. A mãe dela precisa de uma cirurgia. Isso não é um favor nem caridade. É o que eu deveria ter feito há 4 anos se soubesse. Por isso, estou fazendo agora. Sem discutir o custo. Ela olhou para ele por um longo tempo. Sofia, naquele momento, levantou a cabeça e olhou para os dois, um de cada vez, com a expressão de quem se certifica de que os adultos finalmente chegaram a um acordo. Mãe, disse Sofia, concorda. O papai fala assim quando já decidiu de vez. Eu já sei. Vera olhou para a filha. Então, algo em seu rosto mudou, lentamente como a luz muda quando uma nuvem se afasta. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Depois outra. Sofia as enxugou silenciosamente com a mãozinha, um gesto habitual. Como se enxuga algo que acontece com frequência. Você está chorando? Perguntou ela em voz baixa. Um pouquinho, sussurrou Vera. Isso é bom, disse Sofia seriamente. Mamãe disse que chorar é quando algo importante está acontecendo por dentro. Algo importante. Sérgio se levantou, foi até a janela e por alguns segundos olhou para o pátio do hospital lá embaixo. Deu-lhes um tempo. Depois, virou-se. Vou combinar a transferência com o médico de plantão, disse ele. Amanhã de manhã, um carro virá. Você precisa arrumar suas coisas. Sofia ajuda. Eu ajudo, confirmou Sofia imediatamente. Vera abriu os olhos e olhou para Sérgio. Naquele olhar não havia gratidão no sentido usual, nem confusão. Havia algo diferente, atento, inquisitivo. Como se ela o estivesse vendo de novo. O senhor mudou, disse ela, baixinho. Desde quando? Perguntou ele. Desde aquela noite em Belo Horizonte. Pausa. Naquela época, o senhor era diferente. Naquela época, eu tinha 33 anos e achava que nunca teria filhos, disse ele. A vida edita as pessoas. Vera sorriu levemente. Pela primeira vez na conversa. Bem dito. Não fui eu que inventei. Sérgio pegou o casaco do encosto da cadeira. É a Sofia que diz. Com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Sofia, ao ouvir seu nome, olhou para ele com dignidade. Eu digo coisas inteligentes, confirmou. A transferência de Belo Horizonte para São Paulo levou o dia seguinte inteiro. Sérgio contratou uma ambulância particular, um veículo especializado com um técnico de enfermagem. Um táxi diferente. Fernando organizou os documentos, a alta do hospital de BH, os encaminhamentos à coordenação com o INCOR. Sérgio ligou pessoalmente para o chefe do departamento de cardiocirurgia. Foi breve, sem rodeios, expôs a situação e disse que estava pronto para pagar tudo o que fosse necessário, em qualquer formato. O chefe, Dr. Constantino Arruda, ouviu e disse: traga, vamos avaliar aqui. Vera suportou mal a viagem. Não reclamou, mas era visível que cada hora no carro lhe custava um esforço. Sofia sentou-se ao lado dela no banco de trás, segurando sua mão e contando baixinho sobre Dubai,
sobre as torres altas, o sorvete de manga, o gato no contrato. Vera ouvia de olhos fechados e às vezes sorria quase imperceptivelmente. Sérgio ia no banco da frente, olhando para a estrada. Em São Paulo, Vera foi internada imediatamente. Doutor Arruda a examinou naquela mesma noite, de forma longa e detalhada, fazendo perguntas e estudando os exames de BH. Sérgio esperou no corredor. Sofia estava sentada ao lado dele em uma cadeira de plástico, abraçando o seu mico-leão de pelúcia com a orelha puída. Ela o tirou da mochila pela primeira vez em todos esses dias. — Por que você o pegou agora? Perguntou Sérgio. — Este é o Timóteo, disse Sofia. Ele sempre fica comigo quando estou com medo. Você está com medo? Um pouquinho. Ela olhou para a porta fechada do quarto. A mamãe está lá dentro e eu estou aqui fora. Os médicos estão ajudando ela. É o trabalho deles, eu sei. Mas mesmo assim dá um pouquinho de medo quando você está do lado de fora. Sérgio olhou para ela, para o mico-leão de pelúcia com a orelha puída. Pensou em quantas vezes aquela menina ficara sentada assim, do lado de fora, enquanto a mãe estava lá dentro, segurando Timóteo. Eu também estou do lado de fora, disse ele, mas estou aqui. Sofia olhou para ele, depois para o bicho de pelúcia, depois de volta para ele. Então tudo bem, decidiu, e encostou-se em seu ombro. Doutor Arruda saiu 40 minutos depois. Chamou Sérgio de lado, de forma sucinta, profissional. O estado é grave, mas operável. Já vi casos semelhantes. O prognóstico, com uma intervenção bem-sucedida, é bom. Ela é jovem, o organismo vai aguentar. Mas não podemos adiar. Mais um mês nesse estado e os riscos aumentam exponencialmente. Quando pode ser a cirurgia, precisamos de 3 a 4 dias para preparar. Lá, estabilizar. Lá, fazer exames adicionais. Se tudo correr como planejado, a cirurgia será em 5 dias, certo? O que precisa da minha parte? Doutor, Arruda informou o valor. Sérgio assentiu e se virou para Fernando. Este já estava com o celular na mão. Transfira hoje, disse Sérgio. Na manhã seguinte, Sérgio levou Sofia para ver a mãe por meia hora, o tempo permitido por Arruda. Vera já estava em um quarto particular que Sérgio pagara, conectada a monitores, mas mais calma que na véspera. Sofia entrou, inspecionou o equipamento com ar profissional, tocou em um dos fios do monitor e perguntou à enfermeira para que servia cada aparelho. A enfermeira explicou. Sofia sentiu, como quem absorve a informação, e sentou-se ao lado da mãe. Elas conversaram baixinho. Sérgio ficou na porta, não para ouvir, apenas presente. Então Vera olhou para ele por cima da cabeça de Sofia e disse: Obrigada por ter lá levado a Dubai. Ela contou tanta coisa. Ela não atrapalhou, disse Sérgio. Ela nunca atrapalha de verdade. Ela só está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu percebi. Vera sorriu levemente. Vocês se parecem, disse ela. Eu vi suas fotos na internet, de negócios oficiais. Você está sempre sozinho nelas, e com uma cara de quem não está acostumado a ter alguém por perto. Não estou, concordou Sérgio. Vai se acostumar, disse ela simplesmente. Nos 5 dias seguintes, Sérgio estabeleceu uma rotina. De manhã, trabalho, ligações, documentos, reuniões que não podiam ser adiadas. Fernando cuidava da maior parte do dia a dia, mas algumas coisas exigiam sua participação pessoal. Depois do almoço, Sofia. Ele a buscava na casa da vizinha de Fernando, onde ela ficava pela manhã, e eles iam para o hospital por meia hora para ver Vera. Depois iam para algum outro lugar. No segundo dia, Sofia disse que queria ir ao zoológico. Sérgio não ia a um zoológico há uns 25 anos. Passaram 3 horas lá. Sofia gostou mais das girafas. Ficou um longo tempo em frente ao recinto, olhando para elas com uma expressão de profunda satisfação filosófica. Elas são muito altas, disse ela finalmente. Sim. Como as suas torres. As torres são mais altas, mas as girafas são mais bonitas, retrucou Sofia. No terceiro dia à noite, quando Sofia já dormia no quarto infantil que Sérgio montara em 2 dias no apartamento dos Jardins, cama, estante de livros, uma caixa de canetinhas e papel, ele estava na sala, relendo a carta de Vera Oliveira. Ele já a lera várias vezes desde a primeira leitura no avião, depois de receber o resultado do DNA. A cada vez, notava algo novo. Agora uma frase o deteve. Por favor, não me faça de mentirosa. Ela dissera a Sofia que ele era um homem bom.
Disse isso sem conhecê-lo, sabendo apenas seu nome e sobrenome do livro de registros, sabendo apenas que ele construía prédios e tinha dinheiro. Ela apostou nele não por cálculo, mas porque não tinha outra escolha. Porque uma pessoa à beira da morte faz a coisa mais importante que pode. Escolhe a quem confiar a única coisa que importa. Ele dobrou a carta e a guardou na gaveta da escrivaninha. No quarto dia, Vera fez o último exame antes da cirurgia. Doutora Arruda disse que tudo corria conforme o plano. Sérgio ficou com Vera por meia hora após a visita médica. Sofia, naquele dia, ficara com Fernando, pois tivera uma febre baixa. Sérgio preferiu não arriscar. Sem Sofia, pela primeira vez, instalou-se um silêncio entre eles. Não constrangedor, mas denso. Você está com medo da cirurgia? Perguntou ele. Vera pensou. Honestamente, sem dizer não por educação. Estou, disse ela. Não da cirurgia em si. Tenho medo de acordar e não saber onde a Sofia está. A Sofia estará aqui. Você promete? Prometo. Pausa. Sérgio. Ela pronunciou seu nome sem o sobrenome, um pouco hesitante, como se pronuncia uma palavra nova. Por que você está fazendo isso? Não só a cirurgia, isso eu entendo. É a Sofia, é a responsabilidade. Mas você mesmo foi a Belo Horizonte. Você mesmo me trouxe, organizou tudo. Você poderia ter transferido o dinheiro e contratado pessoas. Sérgio olhou para ela. Poderia, concordou. Então por quê? Ele pensou de verdade, sem buscar uma resposta bonita. Porque nas últimas 2 semanas eu percebi que morava em um apartamento que parece um hotel, disse ele, finalmente. E que isso já não me agradava há muito tempo, só não havia um motivo para mudar nada. Vera olhou para ele por alguns segundos, depois disse baixinho. Sofia disse que você era bom. Eu pensei que ela estava só repetindo o que eu disse a ela. Acontece que ela entendeu por si mesma. Ela tem uma boa cabeça. Isso é seu, disse Vera. A minha é mais coração do que cabeça. Isso também não é ruim, disse Sérgio. Ficaram em silêncio. Desta vez, o silêncio era diferente. Não denso, mas calmo. Aquele tipo de silêncio em que se pode apenas sentar ao lado do outro, sem preencher as pausas com palavras. No 5º dia, às 8 da manhã, Vera foi levada para a sala de cirurgia. Sérgio e Sofia esperaram no corredor. Sofia segurava o Timóteo e não falava. Sérgio segurava um copo de café e também não falava. 3h30 depois, doutor. Arruda saiu, cansado, mas com uma expressão que antes mesmo das palavras já dizia o principal. Correu tudo dentro do esperado, disse ele. Ela vai viver. Sofia olhou para Sérgio. Eu não disse? Falou baixinho. Disse, concordou ele. Você duvidou? Sérgio olhou para a filha, para o Timóteo, com a orelha puída, para a porta fechada da sala de cirurgia. Um pouquinho, admitiu. Sofia assentiu seriamente. Agora não duvide mais, disse ela. Vera recuperou a consciência 6 horas após a cirurgia. Sérgio soube pela enfermeira de plantão. Ela saiu no corredor e informou brevemente. A paciente está consciente e estável. Visitas ainda não são permitidas. Amanhã de manhã por 15 minutos. Sofia recebeu a notícia com calma, assentiu, apertou o Timóteo um pouco mais forte e disse: Então hoje a gente dorme na casa do papai. Você já está dormindo na minha casa há 5 dias, disse Sérgio. Eu sei. Eu gosto, informou Sofia sem cerimônias. Lá agora é o meu quarto. Sérgio não discutiu. No caminho para casa, Sofia pediu para parar em uma loja. Disse que queria comprar algo para a mãe. Sérgio parou o carro em uma floricultura. Sofia andou longamente entre as fileiras, tocou as pétalas, cheirou e finalmente escolheu um pequeno vaso com uma orquídea branca. Essa não é cortada, explicou a vendedora, que oferecera um buquê. As cortadas morrem rápido. A orquídea vai viver muito tempo. A mamãe precisa de algo que viva muito tempo. A vendedora olhou para ela com a expressão de quem olha para uma criança que disse algo inesperadamente preciso. Sérgio comprou a orquídea. À noite, no apartamento dos Jardins, reinava um silêncio incomum, aquele silêncio que acontece quando uma criança está tão cansada que para de fazer perguntas. Sofia jantou, tomou banho sozinha, sem precisar de lembretes, e depois apareceu, de pijama com estampas de bichos, na porta do seu quarto. Você lê para mim? Perguntou. Sérgio ergueu o olhar dos documentos. O quê? Lê para mim antes de dormir. A mamãe sempre lê. Ele olhou para a pilha de papéis sobre a mesa, depois para Sofia na porta, pequena, de pijama, com o cabelo ainda úmido do banho. Que livro? Perguntou.
Sofia desapareceu no quarto e voltou com um livro surrado, de capa mole, claramente lido muitas vezes. O Pequeno Príncipe. Sérgio não pegava naquele livro há provavelmente uns 20 anos. Ele foi até o quarto infantil, sentou-se na beirada da cama. Sofia se aninhou sob o edredom, deitou a cabeça no travesseiro e ficou olhando para o teto, pronta para ouvir. Sérgio abriu o livro na primeira página e começou a ler. Leu devagar, mais devagar do que costumava ler qualquer coisa. Não porque o texto fosse difícil, mas porque ao lado dele estava uma menina que ouvia com muita atenção e isso exigia um ritmo especial, nem de negócios nem de trabalho outro. Aos 15 minutos, Sofia fechou os olhos. Mais 5 minutos e sua respiração se tornou regular. Sérgio terminou de ler a página, fechou o livro e continuou sentado. Sofia dormia com os braços abertos. Uma das mãos, com a palma para cima, repousava sobre o edredom. O Timóteo escorregara para a beirada do travesseiro. No quarto, apenas um pequeno abajur em forma de lua estava aceso. Sérgio comprara 3 dias antes, quando Sofia disse que não conseguia dormir no escuro total. Ele ficou sentado, olhando para ela. Nas últimas 2 semanas, fizera muitas coisas pela primeira vez. Pela primeira vez, cortou sanduíches em triângulos. Porque Sofia disse que os quadrados não eram tão gostosos. Pela primeira vez, explicou por que o céu é azul e descobriu que ele mesmo não se lembrava da resposta exata. E eles pesquisaram juntos no celular. Pela primeira vez, foi ao zoológico em um quarto de século. Pela primeira vez, leu em voz alta antes de dormir. Eram todas coisas pequenas, insignificantes. Mas foram elas que, somadas, mudaram algo na estrutura de seus dias. Ele se levantou, ajeitou o edredom. Sofia não acordou. Saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Na sala, não voltou aos documentos. Serviu-se de um copo d'água, sentou-se perto da janela. Lá embaixo, as luzes dos jardins brilhavam. Carros, pedestres, vitrines. Ele olhava para aquilo e pensava que o apartamento não lhe parecia mais um hotel. Não parecia mais, desde que ali aparecera uma mochila rosa no cabideiro, uma orquídea no parapeito da janela do quarto infantil e um copo com canetinhas na mesa da cozinha. Na manhã seguinte, chegaram ao hospital às 10. Vera estava deitada, conectada a monitores, mas já em outra posição, um pouco mais elevada sobre os travesseiros. Parecia fraca, mas completamente diferente de como estava em Belo Horizonte. Lá, era o rosto de alguém cansado de lutar. Aqui, o rosto de alguém que começa a entender que a luta acabou e que sobreviveu. Sofia colocou a orquídea na mesinha de cabeceira, explicou a história das flores cortadas. A mãe ouviu seriamente, como se houve algo importante, e Sofia se aninhou ao seu lado. Sérgio sentou-se na cadeira ao lado da cama. — Como você está? Perguntou. — Com dor? Disse Vera, honestamente. Mas uma dor diferente de antes. Antes era uma pressão constante. Agora é como se algo certo estivesse acontecendo por dentro. O doutor, Arruda, disse que a cirurgia foi um sucesso. Eu sei. Ele falou comigo ontem à noite. Você esteve aqui à noite? Ele ligou. Vera fez uma pausa. Sérgio, disse ela. Preciso te dizer uma coisa importante. Diga. Eu coloquei a Sofia em um avião, sozinha. Uma criança de 4 anos. Ela olhava diretamente para ele, sem tentar amenizar. Eu sei que foi uma loucura. Eu entendo que você poderia não ter lá aceitado, que a comissária poderia ter, lá entregue ao conselho tutelar no aeroporto, que qualquer coisa poderia ter acontecido. Eu fiz isso porque não tinha escolha. Mas isso não me isenta da responsabilidade. Sérgio olhava para ela. Eu não vim aqui para te acusar, disse ele. Eu sei. Por isso estou falando. Eu quero que não haja nada não dito entre nós. Somos pais da mesma criança. Isso significa que estaremos próximos por muito tempo e é melhor começar com honestidade. Sérgio olhava para ela, para o rosto pálido com olheiras, para o olhar direto de alguém que sentia dor física, mas que encontrou forças para dizer o que era preciso, não o que era conveniente. Concordo, disse ele. Então, eu também serei honesto. Fiquei com raiva de você nas primeiras horas depois da carta. Pensei, quem te dá o direito de, assim, sem aviso, sem um telefonema, simplesmente colocar uma criança num avião para um estranho? É justo. Sim, mas depois eu pensei de outra forma. Você me escreveu uma carta, você encontrou meu nome, o voo, organizou tudo isso. Uma mulher morrendo, sozinha, sem dinheiro e sem ajuda. Isso não é loucura. Foi tudo o que você pôde fazer.
Vera olhava para ele. Você não precisava me justificar, disse ela, baixinho. Eu não estou justificando. Estou explicando porque não estou com raiva. Sofia, que até então estava sentada ao lado da mãe, fingindo examinar a orquídea, virou-se para os dois. Vocês fizeram as pazes? Perguntou. Nós não brigamos, disse Sérgio. Vocês estavam falando com vozes sérias. Isso se chama ter uma DR. Isso se chama conversar com honestidade, corrigiu Sérgio. Sofia pensou. Tá bom, concordou. Honestidade é bom. Mamãe sempre diz que ser honesto é melhor do que ser agradável. Vera olhou para a filha com a expressão de quem ouve as próprias palavras na boca de outra pessoa, um pouco surpresa e muito afetuosa. Ela está certa, disse Sérgio. Ficaram no hospital pelos 15 minutos permitidos. Ao saírem, Vera pegou a mão de Sofia e a segurou por um instante. Você se comportou bem? Perguntou. Muito, disse Sofia. Eu só desenhei no documento uma vez. E foi um gato. Vera olhou para Sérgio. Um gato, confirmou ele com um sorriso divertido. Com coroa, especificou Sofia. Vera riu, um riso baixo, cuidadoso, segurando o peito com a mão porque ri depois da cirurgia doía. Mas ela riu de verdade pela primeira vez naquela conversa. Sérgio guardou aquele som na memória. Vera se recuperava mais rápido do que Dr. Arruda previra. Ele mesmo disse isso a Sérgio no 10º dia após a cirurgia, de forma breve, contida, mas com satisfação na voz. Organismo jovem e, ao que parece, tem motivação. A motivação chegava todos os dias às 10 da manhã, com uma mochila rosa e um mico-leão de pelúcia. Sofia dominou a rotina do hospital com a mesma desenvoltura com que dominava todo o resto. Conhecia pelo nome todas as enfermeiras do andar. Dona Lúcia, Viviane, a jovem Bruna. Sabia que a visita médica era às 9, que depois do almoço Vera precisava dormir, que na lanchonete do térreo tinha suco de maçã e na máquina do 3º andar só de laranja, que ela não gostava. A cada visita ela trazia algo, um desenho, um livro. Um dia trouxe um pequeno cacto em um vaso. Disse que o cacto não precisava ser regado todos os dias, por isso era fácil de cuidar quando se está no hospital. Doutor, Arruda, ao ver o cacto na mesinha de cabeceira, não disse nada, apenas sorriu sutilmente. Sérgio ia ao hospital 2 vezes por dia, de manhã com Sofia e à noite sozinho. As visitas noturnas começaram por si só, sem combinar. No 3º dia após a cirurgia, ele apareceu por volta das 8, só para ver como ela estava, porque de manhã Vera parecera mais pálida que o normal. Ela não dormia. Olhava pela janela, ouviu os passos, virou-se. Você aqui de novo, disse ela. Não com surpresa, mas com uma espécie de satisfação silenciosa. Estava de passagem, disse Sérgio. Ambos sabiam que não era verdade. Do seu escritório até o INCOR não era nada de passagem. Mas Vera não questionou e ele não explicou. Conversaram. Primeiro sobre a cirurgia, o estado de saúde, o que Dr. Arruda dizia, depois sobre Sofia, depois sobre outras coisas. Sérgio contou sobre Dubai, sobre o negócio, sobre alfarce. Vera ouvia com atenção, não por educação, mas de verdade, fazendo perguntas que mostravam que ela estava realmente ouvindo. Na 5ª noite, ela disse, fale sobre você, não sobre o trabalho, sobre você. São coisas diferentes. Geralmente sim, Sérgio pensou. Estava sentado na cadeira ao lado da cama dela, segurando um copo de café frio da máquina, um café ruim, mas ele o bebia todas as noites, porque precisava ter algo nas mãos. Eu cresci em Curitiba, disse ele. Meu pai era engenheiro em uma fábrica, minha mãe, professora de matemática. Uma família normal, nada de especial. Aos 23, vim para São Paulo com uma mala e R$ 4.000. Aos 26, abri minha primeira empresa. Aos 31, quase perdi tudo. Aos 32, reconstruí. Foi assustador? Aos 31? Sim, disse ele sem hesitar. Muito assustador, mas assustador e interessante ao mesmo tempo. Quando você perde tudo, entende que você é tudo o que tem. Não o dinheiro, não os ativos. Você. E isso ou te paralisa, ou te impulsiona. Te impulsionou, impulsionou. Vera olhava para ele. E família? Perguntou. Fui casado. Por pouco tempo. Nos separamos amigavelmente, na medida do possível. Ela queria uma coisa, eu queria outra. Ou melhor, eu não sabia o que queria, e isso é o pior de tudo. Não tivemos filhos. Fui diagnosticado com infertilidade aos 29. Achei que era um diagnóstico definitivo. Os médicos às vezes erram, disse Vera. Baixinho. Às vezes, concordou Sérgio. Ficaram em silêncio. Eu não me arrependo.
disse ela de repente. Do quê? De não ter te procurado logo. Quando soube que estava grávida, ela olhava para o teto, falava de forma regular, sem drama. Eu pensei nisso. Dava para encontrar. Você não se escondia. Seu nome estava na internet. Mas eu não tinha certeza se era o certo. Você não me conhecia. Uma noite não é motivo para invadir a vida de alguém. Ela é minha filha, disse Sérgio. Isso era um motivo. Eu entendo isso agora. Na época, não. Na época, eu achava que daríamos conta sozinhas. E demos, por quase 5 anos. Eu sei. A Sofia não sofreu, disse Vera. Quero que você saiba disso. Ela teve tudo o que precisava. Nem tudo era caro, mas tudo o que precisava. Livros, conversas, tempo. Eu lia para ela todas as noites. Íamos ao parque. Ela sabe vários poemas de cor. Aprendeu sozinha, ninguém a forçou. Eu sei, repetiu Sérgio, dá pra ver. Vera se virou para ele. Você não fica com raiva por ter perdido esses anos? Sérgio colocou o copo na mesinha. Fico, disse ele, honestamente. Não de você. Da situação. Do fato de que os primeiros 4 anos e meio da vida dela não são meus. De que não sei como ela aprendeu a andar, como disse as primeiras palavras. Fico com raiva e ao mesmo tempo entendo que a raiva não vai mudar nada. O que vai mudar? O que vier daqui pra frente. Vera olhou para ele por um longo tempo. O que você quer dizer com daqui pra frente? Perguntou. Sérgio não respondeu de imediato. Era uma pergunta importante e merecia uma resposta honesta, não uma resposta rápida. Eu quero estar perto, disse ele. Não aos fins de semana, não nos feriados. Perto. E isso só é possível se você também estiver por perto. Vera ficou em silêncio. Não estou propondo nada imediato, continuou Sérgio. Você acabou de passar por uma cirurgia. Precisa se recuperar, mas quero que você saiba que estou pensando nisso. Nós mal nos conhecemos, disse ela, baixinho. Há 3 semanas, eu não sabia da existência da minha própria filha, disse Sérgio. Dá para conhecer muita coisa em 3 semanas, se a gente quiser. Vera não respondeu, mas também não disse não. No 18º dia após a cirurgia, a doutora Arruda anunciou que Vera poderia passar para o acompanhamento ambulatorial. Isso significava alta, ficar em São Paulo e ter consultas de controle uma vez por semana. Morar em Belo Horizonte após uma cirurgia desse nível era inviável, disse Arruda, e era um fato médico. Todo o acompanhamento necessário deveria ser feito ali, no INCOR. Sérgio ofereceu seu apartamento não como um gesto de generosidade, mas como uma solução lógica. Havia espaço suficiente, Sofia já estava lá há 3 semanas. Mudar o ambiente da criança não fazia sentido. Vera aceitou, com uma condição. Eu vou cozinhar, disse ela, e arrumar a casa. Eu não sei viver às custas dos outros. Tudo bem, disse Sérgio, e vou procurar um emprego assim que o doutor Arruda liberar. Tudo bem, e é temporário, até eu me reerguer. Sérgio olhou para ela. Tudo bem, disse ele pela 3ª vez, e acrescentou. Vamos ver. Vera semicerrou os olhos. O que significa vamos ver? Significa tudo bem, mas vamos ver. Sofia, que presenciara a conversa fingindo ler um livro, ergueu o olhar. Significa que ele concorda, mas não quer discutir, explicou ela à mãe. Eu já aprendi. Vera olhou para a filha, depois para Sérgio. Ela te estudou bem, disse Vera. Dá para aprender muita coisa em 3 semanas, respondeu Sérgio. Se a gente quiser. Vera reconheceu suas próprias palavras. Sorriu levemente, aquele sorriso que Sérgio via com cada vez mais frequência e que já aprendera a distinguir dos outros. Não o sorriso educado, nem o cansado, mas o verdadeiro, um pouco surpreso, como se algo bom estivesse acontecendo um pouco mais rápido do que ela esperava. A alta estava marcada para a manhã seguinte. Sérgio foi com Sofia. Vera arrumou suas coisas. Não eram muitas, pois de Belo Horizonte ela trouxera apenas o essencial. A orquídea na mesinha, o cacto ao lado. Sofia pegou ambos. Disse que agora eles iriam morar em casa. No carro, Sofia sentou-se entre os pais no banco de trás. No início, ficou sentada ereta, mas depois de alguns minutos pegou a mão de Vera com a mão direita e a de Sérgio com a esquerda. E assim foi o caminho, segurando os dois, olhando para a estrada à frente. Ninguém disse nada. Às vezes, palavras não são necessárias. Quando uma pessoa de 4 anos já disse tudo o que era preciso, simplesmente pegando as mãos de 2 adultos ao mesmo tempo. Faltavam 20 minutos para chegar ao apartamento nos jardins. Na primeira semana após a alta, Vera se acostumou ao apartamento com cautela, como se acostumam a espaços alheios às pessoas que não querem ocupar mais lugar do que lhes foi destinado. Ela se levantava antes de todos, às 7h, às vezes 6h30. Quando Sérgio saía de seu quarto às 8h, o café da manhã já estava na mesa. Não um café de hotel,
com tudo arrumadinho, mas um café de verdade. Ovos mexidos com tomate, pão na chapa. Um dia, pão de queijo que Sofia encontrou no prato e reagiu com tanto entusiasmo que parecia ter achado um tesouro. A mamãe faz o melhor pão de queijo do mundo, informou a Sérgio com absoluta convicção. Ouvi dizer, disse Sérgio. Você comeu? Comi. E aí? Ele pensou por um segundo. O melhor pão de queijo do mundo, confirmou. Sofia sentiu, como alguém cuja visão de mundo acabara de receber uma confirmação oficial. Vera ouviu a conversa, de pé perto do fogão, sem se virar, mas seus ombros relaxaram um pouco, assim como relaxam os ombros de quem para de se manter em guarda. Nos primeiros dias, havia uma distância entre Sérgio e Vera. Não uma distância fria, nem hostil, mas palpável. Eram educados, atenciosos, falavam sobre Sofia, sobre as visitas ao Dr. Arruda, sobre o que precisava ser comprado, o que precisava ser consertado, tudo correto, tudo um pouco cauteloso. Sofia não notava essa distância, ou fingia não notar, o que no caso dela era quase a mesma coisa. No terceiro dia, ela anunciou que precisava de uma estante para livros em seu quarto. Uma de verdade, não aquela que estava lá, mas uma grande. Sérgio disse que podiam ir escolher. Sofia disse que queria que fossem os três. Vera tentou dizer que estava cansada. Sofia olhou para ela como olham as pessoas que sabem que não é verdade. Foram os três. Na loja de móveis, Sofia andava entre as prateleiras com ar de arquiteta em uma obra, tocava as estantes, verificava se as portas abriam e uma vez entrou em uma estante grande e disse de lá de dentro que daria para morar ali. O vendedor observava tudo em silêncio e com certa admiração. Sérgio caminhava ao lado de Vera. Ela se movia mais devagar que o normal. A recuperação ia bem, mas as forças voltavam aos poucos. Ele não ofereceu o braço, apenas andava de modo que ela pudesse se apoiar se precisasse. Em frente a uma das estantes, ela parou. Não por cansaço, apenas parou e olhou. O quê? Perguntou Sérgio. Estou pensando, disse ela baixinho, que há 3 meses eu estava deitada em um hospital em Belo Horizonte, pensando que não sairia de lá, que o conselho tutelar levaria a Sofia, que eu não tive tempo de fazer tudo o que queria. Sérgio ficou em silêncio. E agora estou escolhendo uma estante para livros, disse ela. É estranho. Bom, mas estranho. Você se acostuma, disse Sérgio. Ela olhou para ele. É a segunda vez que você me diz isso. O quê? Você se acostuma. A primeira vez foi no avião. Para Sofia, sobre o barulho do avião, Sérgio se lembrou. 14 horas no ar. Uma menina com uma mochila. Um envelope branco. Há 3 semanas, disse ele. Há 3 semanas, repetiu Vera. Às vezes parece que faz muito mais tempo. Às vezes parece que foi ontem. Eles se olharam. Por um segundo, não mais. Então Sofia saiu de outra estante e gritou que havia encontrado a estante perfeita. E o momento se dissolveu em sua voz. Compraram a estante branca com 3 seções. Sérgio montou à noite. Sofia sentou-se ao lado, segurando o manual de instruções de cabeça para baixo, mas segurando com total responsabilidade. Vera trouxe chá e ficou na porta, observando. O manual está de cabeça para baixo, disse Sérgio a Sofia. Eu sei, assim é mais interessante de ler. Você sabe ler de cabeça para baixo? Não, mas estou tentando aprender. Vera riu, não mais com cautela como no hospital, mas com um riso normal, solto. Sérgio olhou para ela. Ela captou seu olhar e não o desviou, apenas sorriu sem esforço. A estante ficou perfeita. Sofia imediatamente arrumou os livros nela por cor da capa, não por autor, e ficou satisfeita. Doutor, Arruda examinou Vera em uma consulta de controle 2 semanas após a alta. Saiu para falar com Sérgio no corredor com uma boa expressão. Sérgio já sabia ler os rostos dos médicos. Aprendeu naquele mês. A evolução está ótima, disse Arruda. Se continuar assim, em 1 mês podemos falar em uma vida normal, sem restrições. E em 3 meses, sobre trabalho. Ela perguntou sobre trabalho, disse Sérgio. É um bom sinal. Significa que está pensando no futuro. Sérgio olhou para a porta fechada do consultório. Doutor Constantino, disse ele. O senhor opera pacientes como ela com frequência? Estenose mitral não é rara. Quantos deles chegam a tempo? Dr. Arruda fez uma pausa. Menos da metade, disse ele. O resto, quando a situação já está muito ruim. Geralmente, o motivo é um só: dinheiro. Sérgio assentiu. Algo se fixou em sua mente, ainda não formulado, mas concreto. Ele voltou a pensar nisso à noite, quando Sofia dormia e Vera estava na sala com um livro. Ela lia um livro de verdade, de papel, um daqueles que Sérgio nunca abria, embora estivessem em sua estante há anos.
Posso? Perguntou ele, sentando-se em frente a ela. Ela fechou o livro. Ele lhe contou sobre a conversa com o doutor Arruda, sobre o que pensara durante toda a noite, sobre o fato de que ele tinha dinheiro e entendia como as fundações funcionavam. Ele financiava alguns projetos de caridade, conhecia a mecânica, sobre a possibilidade de fazer algo concreto, uma pequena fundação para ajudar pessoas com doenças cardíacas a pagar por cirurgias. Não algo enorme, nem barulhento, apenas funcional. Vera ouviu sem interromper. Você poderia cuidar disso, disse Sérgio, quando o Dr. Arruda te liberar. Você conhece essa situação por dentro. Você sabe o que é estar em um quarto de hospital e contar os centavos. Vera ficou em silêncio por um longo tempo. É por minha causa? Perguntou, finalmente. É porque o Dr. Arruda disse, menos da metade chega a tempo. E por sua causa também. Sim, ela olhava para ele. Você não para de me surpreender, disse ela, baixinho. Isso é ruim? Não. É muito bom. Ficaram em silêncio, um silêncio vivo, não vazio. Do lado de fora, as luzes dos jardins brilhavam. No quarto infantil, o abajur em forma de lua estava aceso. O Timóteo, com sua orelha puída, repousava ao lado do travesseiro de Sofia. Então Sérgio se levantou. Vem, disse ele. Ela se surpreendeu, mas se levantou. Entraram no quarto infantil. Sofia dormia como sempre, com os braços abertos, a palma da mão para cima sobre o edredom. O cabelo bagunçado, um rabo de cavalo ainda no lugar, o outro não, na bochecha, a marca do travesseiro. Sérgio ficou parado, olhando para ela. Há 3 semanas, ela lhe dissera, acho que sou sua. Com calma, sem medo, com a absoluta certeza de uma criança de 4 anos que sabe que sabe. Ele não entendera na hora o quão certa ela estava. Não entendera que a palavra sua não era um pedido nem uma afirmação. Era simplesmente a verdade. Uma verdade que não precisa ser provada por testes e documentos, ela existia antes deles. Vera estava ao lado dele. Olhando para a filha, Sérgio se virou para ela. Ele não preparou palavras, não ensaiou. Simplesmente tirou do bolso um anel pequeno, com uma única pedra, que comprara 3 dias antes. Não sabia exatamente quando, mas sabia exatamente por quê. Vera olhou para o anel, depois para ele. Nós nos conhecemos há 3 semanas, sussurrou ela. Eu sei, é uma loucura, talvez. Você tem certeza? Sérgio olhou para Sofia dormindo, para os braços abertos, para o abajur de lua, para a orquídea que viera do hospital e estava no parapeito da janela. Passei 38 anos tomando apenas as decisões das quais eu tinha 100% de certeza, disse ele, baixinho. Foi uma vida muito solitária em um apartamento muito bonito que parecia um hotel. Vera olhava para ele. Há 3 semanas, uma pessoa pequena me disse uma única frase, continuou Sérgio. E com essa frase começou a única coisa em 38 anos da qual eu nunca me arrependi. Então, sim, tenho certeza. Vera ficou em silêncio por um longo tempo. Sofia se mexeu durante o sono, murmurou algo ininteligível e voltou a se acalmar. Você sabe que amanhã ela vai exigir uma comemoração? Disse Vera, finalmente. Imagino. E vai dizer que quer usar um vestido de festa. Vai. E que tem que ter bolo na mesa. Compraremos um bolo. Pausa. De morango, disse Vera, baixinho. Ela gosta de morango. Anotado, disse Sérgio. Vera olhou para o anel, depois estendeu a mão. Não de forma abrupta, nem impulsiva, mas como se estende a mão a alguém em quem se confia. Sérgio colocou o anel. Eles estavam no quarto infantil, no escuro, à luz do pequeno abajur, ao lado da cama de uma criança adormecida que 3 semanas antes embarcara sozinha em um avião e dissera uma única frase que mudou tudo. Acho que sou sua. Sofia dormia e sorria durante o sono. Um sorriso sutil, em um canto da boca. Talvez estivesse sonhando com algo bom, ou talvez ela simplesmente soubesse como sabem as crianças que sentem mais do que dizem que naquela noite, em seu quarto, estavam 2 adultos que finalmente deixaram de ser estranhos um para o outro. Sérgio Medeiros, que nunca acreditou que teria uma família, estava ao lado da cama de sua filha, atrás dele, Vera. À sua frente, todo o resto,